Bombolone, também conhecido como donuts italiano, porque ele é, na verdade, primo do donuts americano, assim como o sonho de padaria brasileiro. É uma massa de pão doce extremamente macia, que normalmente recebe o recheio de creme pâtissier, mas você vai descobrir que você vai poder usar qualquer recheio da sua preferência. Olá, eu sou Sandra Dias, Cake Designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um Cake Designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. E eu resolvi ensinar essa receita para vocês, não só porque é uma massa deliciosa, mas também porque eu tenho dois recheios perfeitos para utilizar com ela. É o recheio de cremeux de chocolate e o cremeux de chocolate branco, que são receitas que eu acabei de ensinar no canal. Se você não viu ainda, os links vão estar aqui em cima ou embaixo na descrição e são extremamente cremosos. Cremeux, em francês, na verdade, significa cremoso. Então, por aí você imagina o quanto ele é cremoso e delicioso. Mas se você pretende usar também ele para rechear o bombolone, já deixa ele pronto, porque ele precisa de pelo menos 6 horas de geladeira para só então você poder utilizá-lo. Agora, se você preferir rechear com qualquer outro tipo de recheio, como um doce de leite, uma Nutella, um creme pâtissier, aí dá para fazer um pouquinho depois. E como se trata de uma massa de pão, a primeira coisa que eu vou fazer é ativar o fermento biológico. Eu vou fazer isso usando o leite da receita, só que eu dividi ele em duas partes, 100 ml aqui e 120 aqui. Os 100 ml é onde eu vou adicionar 6 gramas de fermento biológico seco. Olha, esse aqui. O leite está ligeiramente morno, então eu vou misturar aqui um pouquinho e deixar ele aqui de canto por pelo menos uns 15 minutos. Você vai perceber que ele já ativou, porque ele começa a espumar bastante em cima. E por que eu fiz essa divisão? Porque desta vez eu vou te ensinar a preparar essa massa na batedeira. Normalmente eu faço ela com a sova manual, mas dessa vez eu vou fazer a batedeira. E para isso, uma parte do leite vai entrar gelado, que é uma forma de proteger a massa, para que ela não esquente demais por conta do atrito da batedeira. Agora, se você não vai fazer com a batedeira, vai fazer na sova manual, você pode sim deixar o leite tudo junto, ativar o fermento nele e fazer o processo todo manual. E o meu fermento já está ativo. Veja, você sabe que o fermento já está pronto para ser utilizado porque em cima do líquido ele forma uma camada mais alta, ele espuma e tem um cheiro bem característico do fermento biológico. Então ele está pronto para ser adicionado na massa. Para que você consiga preparar uma massa de um pão na batedeira, você precisa ter uma batedeira que tenha um gancho de massa pesada, como este aqui, que ele pode ter formatos diferentes dependendo da batedeira, mas não serve a raquete, não serve o globo e nem aquele de 2 batedores. E na verdade, se você tentar usar, você vai até quebrar a batedeira ou o próprio batedor, porque massa de pão é uma massa mais densa, ela é uma massa pesada, então este batedor é feito exatamente para isso. Então nós vamos usar o gancho de massa pesada. Se você não tem esse tipo de batedeira, pode sim sovar ele na mão, que não tem problema nenhum. Aqui na tigela da batedeira eu vou colocar 500 gramas de farinha de trigo e, de preferência, se você puder usar uma farinha mais forte, de boa qualidade, como as farinhas premium, por exemplo, você sempre vai ter um melhor resultado em massas de pães. Tenta evitar aquelas farinhas não só muito baratas, mas as comuns, porque elas são também mais fracas. Aqui eu já vou adicionar 70 gramas de açúcar, mexe um pouquinho, aproveita, faz uma cova. Adiciona o seu leite com o fermento, que aqui era só metade do leite, então agora eu vou colocar a outra metade, que dá no total de 220 ml de leite. 100 ml vieram aqui e 120 eu vou colocar agora e ele está gelado.
Dessa maneira eu protejo a massa para que no atrito da batedeira ela não superaqueça. Pode adicionar já 2 ovos inteiros e agora é passar para a batedeira. Coloca a batedeira em velocidade baixa por 1-2 minutos até ela agregar todos os ingredientes. Veja, agora que a maior parte dos ingredientes já foram incorporados, até praticamente a farinha também, eu vou adicionar 4 gramas de sal, e o sal não foi adicionado no começo porque ele não pode entrar em contato direto com o fermento, senão o fermento perde eficiência. Então o sal sempre coloca separado. Agora eu posso aumentar a velocidade da batedeira, eu vou bater por mais ou menos 10-12 minutos ou até que a massa esteja completamente lisa. E eu vou te mostrar como é. A massa já ficou uns 8 minutos batendo. Olha, ela ainda não está completamente lisa, mas eu vou te mostrar como você pode saber se ela está no ponto de véu ou não. Pega um pedaço da massa, isso serve também para sova manual. Pega um pedacinho, alisa ela e vem esticando toda ela. Ela não pode rasgar, olha lá. Rasgou, então significa que ainda tem que bater mais uns minutinhos até que ela fique bem lisinha e dê o ponto de véu. Vou dar uma olhadinha de novo. Olha, ainda não está perfeita, mas como eu tenho 70 gramas de manteiga ainda para ser adicionado, eu vou primeiro adicionar a manteiga, aí sim eu vou bater até dar ponto de véu. Lembra de colocar a manteiga pelo menos perto do ponto pomada, que ela não esteja muito gelada, para facilitar na hora de incorporar na massa. A manteiga às vezes faz a massa separar um pouquinho, separa um pouquinho a batedeira e solta tudo no fundo para poder incorporar melhor a manteiga. E agora sim, eu vou bater até dar ponto de véu, que provavelmente aqui ainda vai precisar de pelo menos mais uns 5 ou 8 minutos. O indicativo de que a massa está ficando boa, ela sobe no gancho, ela fica presa no gancho, não gruda mais na batedeira toda e ela começa a bater na lateral, aqui em cima, e você escuta um barulho dela batendo, tec, 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 você sabe que isso já é um indicativo de que ela provavelmente já desenvolveu o ponto de véu. Vamos ver? Olha lá, tá vendo? Ela tá presa no gancho, ó. Agora sim, eu tenho o ponto de véu, então minha massa está pronta. Tira daqui da tigela. E não precisa untar a bancada. E lembra que se você sovou manualmente, você tem que alcançar o mesmo ponto do mesmo jeito. A diferença é que você vai ter um pouquinho mais de trabalho que a batedeira já faz. Faz aqui um pouquinho, junta ela. Olha como ela tá bonita. Aí põe as dobras todas para baixo. Ó, puxa aqui um pouquinho para tensionar a massa. Olha que bonita. Agora eu vou colocar numa tigela, porque ela precisa fazer a primeira fermentação. Cobre com um filme plástico. Isso vai ajudar a segurar os gases da fermentação e ele vai fermentar um pouquinho mais rápido, especialmente se você estiver num local que está frio agora, como aqui em São Paulo, nós estamos bem no meio do inverno, então a temperatura ambiente interfere na fermentação. Demora mais se estiver frio e é mais rápido se estiver quente. Então cobre com filme plástico, que isso ajuda. Coloque também um pano de prato por cima, que isso vai ajudar. Então o tempo de fermentação vai depender da sua temperatura ambiente, ele tem que dobrar de volume para só então seguir com o preparo da massa. E se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita para se inscrever, clica aqui embaixo no botão inscrever-se, clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim toda vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade.
E confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão inscrever-se, existe um outro botão escrito Seja Membro. Clicando nele, você vai ver todos os planos de assinatura disponíveis e clicando em cima de cada plano, você vai ver todos os benefícios que cada um deles te oferece. Dessa forma você vai estar me ajudando, vai dar apoio ao canal para que ele continue existindo e em troca vai receber benefícios exclusivos que somente os membros assinantes terão acesso. E caso você também ainda não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais fácil, mais simples, que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa. No Stories, normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia, eu mostro o que eu estiver fazendo. Se eu estiver dando aula, eu mostro passo a passo o que o aluno está realizando. E de vez em quando eu também entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá ver sua foto, vou deixar o meu like, um comentário para você saber que eu passei por lá e ainda vou comentar a sua foto nos meus stories. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E a minha massa claramente já dobrou de volume. Até o filme plástico esticou e está abaulado aqui em cima. Agora, isso não precisa fazer, mas é divertido. Olha lá. De qualquer forma, a gente vai ter que tirar o ar da massa. Então, tira daqui. Agora eu preciso porcionar essa massa. E eu vou dividi-la em 12 pedaços iguais. Você pode fazer assim. Mas ainda assim eu vou pesar cada um deles. Vai ter em média de 75 a 78 gramas cada. Dividi a massa em 12 pedaços iguais, então agora a gente vai fazer a pré-modelagem. Vira ela do contrário, junta as pontas, vem juntando, esticando, vira aqui, fecha a mão nesse formato aqui, olha, e gira a massa dentro dela. Porque assim você deixa a parte de baixo bem lisinha. Então, vou fazer isso em todas elas e daqui a pouco eu te falo o que fazer em seguida. Já modelei todos eles e cobri, olha, com filme plástico, porque agora eles têm que ficar aqui quietinho, descansar por uns 10 a 15 minutos aproximadamente. Agora que a massa já descansou uns 15 minutinhos, nós vamos fazer a última modelagem dela. E para isso, já prepara uma assadeira ou mais, enfarinha levemente só para ela não grudar. E aí a modelagem dela vai ser praticamente igual ao que você fez antes. Pega uma bolinha, achata, vira do contrário, fecha aqui de novo, olha, esticando bem ela, sela aqui atrás e mais uma vez faz a bolinha bonitinha. Tensiona bem e vai colocando, lembra de deixar espaço, porque na última fermentação ele também vai dobrar de volume. Modela todas, coloca nas assadeiras, cobre com um pano para não ressecar e só quando ele dobrar de volume que a gente vai seguir com a receita. E todos os meus bombolones estão modelados. Agora eles precisam fazer a última fermentação, dobrar de volume para só então serem fritos. Mas se você decidiu fazer uma quantidade muito maior e não vai comer tudo de uma vez, agora é a hora de congelar, antes de fazer a segunda fermentação. Então daqui você congela direto, mas lembra que quando você for fazer, além de descongelar, você tem que fazer a segunda fermentação. Só então, depois que ele dobrar de volume, que você vai poder fritar os seus bombolones. Por quê? Tanto o bombolone, quanto os donuts, quanto o sonho de padaria aqui no Brasil, todos eles são fritos. Dá para assar? Dá, só que não vai ter a mesma textura. Então eu vou colocar os meus para fazer a última fermentação e já já eu te mostro como fritá-los e como recheá-los. E meus bombolones já fermentaram. Olha, claramente dobrou de volume. E eu também sei que ele está fermentado porque, olha, quando eu balanço assim, a assadeira, eles balançam como uma gelatina. Então agora eles estão prontos para ser fritos. Prepara uma panela com óleo suficiente para que eles não encostem no fundo. Então, dependendo do tamanho da panela que você usar, vai precisar de bastante óleo. Já estou esquentando o óleo e eu não quero o óleo quente demais. Olha, 160 graus, tá bom, entre 160 e 170 graus,
deixa no fogo médio baixo, porque assim ele não esquenta demais. Desta forma você consegue fritar os donuts de maneira que fique homogêneo por dentro sem ficar cru. Se você coloca num óleo quente demais, por fora acaba fritando muito e aí você vai acabar tirando antes do tempo e ele vai ficar cru. Coloca o seu donut, ó. Viu? Tem bastante óleo, então dessa forma ele não encosta no fundo. Eu estou colocando primeiro a parte de cima no óleo. Eu pego ele aqui e estou colocando ele do contrário. Nessa panela vão caber só 3. E se você quiser, você pode marcar o tempo. Entre 3 e 4 minutos, cada lado é o suficiente. Os 3 minutos estão quase acabando. Veja que ele cresce mais um pouquinho ainda. 3 minutos. Agora você pode virar o seu donuts. O fogo está baixinho ainda, eu não aumentei mais o fogo, deixa no fogo baixo para você conseguir a temperatura correta na hora de assar o seu bombolone, ou o seu donuts, ou o seu sonho de padaria. De novo, mais 3 minutos. Se você perceber que a temperatura do óleo está subindo demais, pode apagar o fogo, porque assim ele mantém uma temperatura média mais baixa. E olha, vai tocar de novo. 3 minutos. Olha lá. A tão sonhada faixinha branca tá aqui. Ó. Ou seja, significa que todo o processo foi feito corretamente, desde o preparo da massa até as fermentações. Olha só, todos eles fritos. A tão sonhada faixinha branca. Agora, o que você precisa fazer é passar no açúcar. Então eu tenho aqui açúcar de confeiteiro, mas você pode usar o açúcar comum. A diferença é que o açúcar de confeiteiro ele não vai derreter tão rápido. Passa aqui, e sem contar que ele fica aquele branquinho que a gente conhece já. Aqui. E agora chegou a hora de rechear os bombolones. Eu já tenho aqui tanto o cremoso de chocolate branco como o cremoso de chocolate. Lembra que são 2 receitas que eu acabei de ensinar no canal, então você vai achar no link aqui em cima no card ou na descrição. Antes de rechear, você tem que fazer uma coisa. Pega um hashi, pega um palito de churrasco, coloca aqui dentro, fura, não deixa vazar do outro lado. Ó, faz esse movimento aqui. E para que isso? Cabe mais recheio. Olha, faz em todos. Dessa forma ele vai ficar bem recheado mesmo. E aí, eu estou usando também um bico especial para rechear, que vai facilitar a sua vida. Agora, se você não tiver deste aqui, que é para recheio, que é o 231, se eu não estiver enganada, você pode usar também um bico perlê, que vai resolver do mesmo jeito. O recheio já está ali saindo. Põe ali. Você vai saber quando é o suficiente, porque daqui a pouco ele vai vazar para fora. É que os dois estão quase da mesma cor, mas já chegou. Deixa eu fazer com o chocolate, que aí você vai conseguir enxergar melhor. Olha lá. E até o peso dele você percebe que muda. Claro, você não precisa usar estes recheios que eu estou usando também. Você vai poder usar geleias, você pode usar doce de leite, você pode usar creme de confeiteiro ou creme pâtissier, você pode usar Nutella, você pode usar brigadeiro, ou seja, você tem aí várias opções que você pode utilizar e escolha aquela da sua preferência. Todos os meus bombolones devidamente recheados. Olha lá, cremoso de chocolate e cremoso de chocolate branco. Ó, só de pegar você percebe o quanto ele está pesado. Então agora chegou a hora que vocês tanto estavam esperando, não é mesmo? Me ver provar e passar vontade. Vou cortar um por dentro, antes de morder, para vocês verem o quanto ele está recheado. Vamos lá. Olha isso. Gente, é recheio puro. Meu Deus! Então vamos morder agora, né? Já que vocês já viram quanto tem de recheio. Sessão meleca. Bora lá.
Olha aqui. Nossa. Sensacional. A massa é muito saborosa, muito macia e não tem nada a ver com pão. Então lembra o seguinte, se você assar, ele vai ter uma textura completamente diferente, ele vai ser um pão mesmo. Aqui já não é a mesma coisa. Ele tem uma textura macia, a casquinha crocante, mas não tem por dentro aquele... Não dá para explicar, só fazendo mesmo e provando. Gente, o cremoso de chocolate é sensacional. E claro que eu também vou te mostrar o cremoso de chocolate branco, que também é outro recheio sensacional, extremamente saboroso e não é muito doce. Quem assistiu o vídeo já sabe disso. Olha lá. Esse aqui eu vou morder de uma vez, já que vocês já viram o outro. Olha a quantidade de recheio. Olha aqui. Meu Deus do céu. Olha a textura da massa. Ó. Sério. Maravilhoso. O cremoso é cremoso mesmo. Ai, que delícia. Gente, olha, vale cada grama de caloria consumida. De verdade, eu não consegui decidir qual dos dois está melhor. E como vocês devem imaginar, exatamente pelo fato dele ser frito, o ideal é consumi-lo no mesmo dia que ele foi feito. Então, se você planeja fazer isso, por exemplo, para vender, lembra desse fator porque faz toda a diferença. Mas, por outro lado, você também pode fazer grande quantidade e, ao invés de fritar tudo de uma vez, congela antes de fazer a segunda fermentação, que aí ele vai aguentar pelo menos uns 20 dias congelado sem problema nenhum. Só lembra que você vai ter que descongelar, pode ser direto em temperatura ambiente, e esperar ele dobrar de volume, que é a segunda fermentação, para só então poder fritá-lo. E se você ficou com alguma dúvida a respeito da receita ou do modo de preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa sua pergunta, deixa sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Mas lembra de verificar o primeiro comentário que fica fixado no topo da página, porque ali eu deixo várias perguntas já respondidas e pode ser que a sua dúvida já esteja lá. E eu espero que vocês tenham gostado, desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima.